E aí, terceiro mais amado do Brasil, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, dessa vez de Sociologia. Essa videoaula é referente à aula 4, que fala de sistemas de produção. Nós já iniciamos ela, já tratamos de alguns conceitos importantes para a Sociologia, no entendimento do mundo do trabalho e do modo de produção. Nós vamos agora para o finalzinho da parte teórica, que vai estar na página 17 de vocês, muito resumido, está muito resumido mesmo no livro. Então eu vou dar uma explicação aqui um pouquinho mais completa. Agora nós vamos falar dos sistemas de produção. E esses sistemas de produção, eles já são datados historicamente. São sistemas de produção dentro daquela terminologia marxista, né, que existem dentro do modo de produção capitalista. Então, esses sistemas de produção foram desenvolvidos dentro do modo de produção capitalista. Precisamente no final do século XIX e durante todo o século XX. E eles modificaram as relações de produção e consumo do capitalismo global. O primeiro sistema de produção que impacta realmente o capitalismo é o Taylorismo. O Taylorismo, que vocês já ouviram falar, evidentemente, já sabem mais ou menos o que é. Ele vai surgir nos Estados Unidos e é uma concepção de Frederick Taylor, que nasceu em 1856 e morreu em 1915. Então ele atua aí bem no finalzinho do 19 e início do 20, pré-crise de 29, né? Inclusive vai ter um impacto também, porque é um modelo que vai aumentar muito a produção, lembrando que essa crise de 29 é uma crise muito ligada à superprodução. Então o Taylorismo, ele é um sistema que ele vai propor a divisão do trabalho dentro da fábrica, dentro do modelo produtivo, e a especialização do operário em uma só tarefa. Então, eu vou produzir um sapato, eu vou ter o operário especializado só em produzir a sola do sapato, outro só em colar a sola do sapato no restante do sapato, outro em produzir somente o cadarço. Então, você vai ter uma divisão minuciosa do trabalho, e isso faz parte dentro do Taylorismo de um planejamento dito científico. Vai se tentar cientificizar a produção capitalista. Então é um planejamento com base em dados, com base em observações empíricas, e ele vai se propor científico e vai ter um resultado significativo. Então a gente está vivendo o século XIX e o século XX no contexto aqui do Taylorismo. A ciência ganha força como discurso e vai afetar também o trabalho, o mundo do trabalho. E a partir desse planejamento, caberia observar as aptidões de cada trabalhador para direcionar ele para determinada função e lá especializar ele, tornar ele especializado em executar somente aquela função. Então, esses são traços do Taylorismo. Porque se ele se especializar, ele vai poder se concentrar somente naquela tarefa e, consequentemente, aumentar a produção da fábrica. Ele não precisa conhecer todas as etapas do sistema produtivo. Quem vai conhecer todas as etapas do sistema produtivo é o gerente. Aí tem uma figura desse supervisor que observa se os trabalhadores estão cumprindo corretamente a função deles, específica. Então, o trabalhador ele não vai conhecer tudo. Aí, dentro da crítica que se faz, principalmente marxista, né, ao capitalismo, esse sistema de produção colabora ainda mais para a alienação do trabalhador. Muitas vezes ele não sabe o que está produzindo, ele só faz uma tarefa, ele perde a dimensão do todo, porque antes nas corporações de ofício se aprendia um ofício, né? Se aprendia a ser sapateiro, a ser ferreiro, a ser artesão, se aprendia a dominar todo o processo produtivo. Agora não, é uma alienação maior. Você faz só uma tarefa, você executa só uma tarefa, você se aliena de todo o sistema produtivo. É claro que essa percepção e essa proposta taylorista fizeram aumentar consideravelmente a produção do capitalismo. E junto com esse aumento também houve uma queda dos preços, barateou o preço dos produtos, esse aumento produtivo.
Então a gente tem um meio de produção, não, perdão. Acho que o meio de produção não vamos usar, não. É um sistema produtivo que fixa os horários de serviço. Então o controle do relógio é muito forte no Taylorismo. Você tem que olhar quanto tempo o trabalhador está trabalhando, quanto que ele produziu nesse tempo, é observação empírica para fazer o planejamento. E serviço fixado, vai fazer isso e pronto, acabou. E sempre o gerente cobrando por mais e mais produção por parte desse trabalhador. Então, o Taylorismo resumindo essa divisão e especialidade de cada trabalhador em uma função, com controle do relógio e um planejamento muito delimitado para aumentar a produção, certo? No início do século XX, a gente tem um outro sistema de produção que cresce no capitalismo, dito Fordismo. O Fordismo ele surge antes da crise de 29, mas ele vive o auge pós-crise de 29. Embora a crise de 29 tenha sido uma crise de superprodução, o Fordismo se mantém nessa lógica produtiva porque os anos pós-guerra nos Estados Unidos são os anos dourados. Os Estados Unidos estão consolidados como potência e tem capital, a população tem capacidade de consumir, existe mercado consumidor interno muito forte. Então, mesmo no pós-guerra, pós-crise de 29, os Estados Unidos têm uma capacidade de consumo ainda muito grande. Então, o Fordismo ele é uma junção prática do Taylorismo com novas tecnologias. Henry Ford desenvolveu em 1914 e ele é marcado por se tratar de uma linha de montagem automatizada, a famosa esteira rolante, tão consagrada no cinema por Charlie Chaplin, né? No filme Tempos Modernos, onde Carlito trabalha na esteira e o movimento é tão repetitivo que mesmo quando sai da esteira ele continua fazendo o movimento. Então a gente tem a inserção da máquina e essa inserção é importantíssima, porque você controla o tempo do trabalhador. A máquina dita o tempo de produção, não é mais o trabalhador. Ele não tem tempo ocioso mais, não é possível enrolar no serviço. Então isso aumenta significativamente a produção. As fábricas Ford, elas são verticalizadas e tem uma produção centralizada. O que quer dizer isso? Você tem uma hierarquia, você tem gerência, igual no Taylorismo. Só que o Fordismo ele inova, porque dentro da fábrica Ford ela fazia todas as etapas produtivas. Então o Ford ele produzia o vidro, ele produzia os pneus, até teve um investimento aqui no Brasil na questão da seringueira, né? Então ele queria todas as etapas produtivas fossem dominadas pela fábrica. Então esse é um traço do Fordismo também. E isso, aí a gente começa a falar de produção em massa mesmo. O Taylorismo aumentou a produção significativamente, mas o Fordismo que traz uma produção em massa, chegando a produzir 2 milhões de carros por ano na época. É um número absurdo. A esteira rolante determinando o ritmo de trabalho, a tecnologia e o controle racional do tempo do trabalhador gerou esse boom de produção. O icônico Ford T é o carro mais emblemático do Fordismo, tomou as ruas norte-americanas, as estradas norte-americanas, claro que com o desenvolvimento da indústria automobilística, outras indústrias vieram a reboque e viveram os anos dourados norte-americanos, do ápice da economia americana no pós-guerra. E tem a frase famosa do Henry Ford, né? Porque essa produção ela era muito rígida. Se produzia só de uma maneira, só de um jeito, focado em um produto apenas, para potencializar a quantidade, o aumento da quantidade produtiva. Então não era uma produção dinâmica. Você tem consagrado o modelo Ford T, e se produzia quase que exclusivamente só esse modelo, e com o mínimo de variações possíveis. Então nós temos a famosa frase do Ford, né, que ele diz, podemos ter automóveis Ford T de qualquer cor, desde que seja preto. Porque só se produzia o carro preto para facilitar esse processo produtivo, porque a tinta preta secava mais rápido.
Então a gente tem essa preocupação não com a variação dos produtos, não com a vontade do consumidor. Criar uma linha de raciocínio e uma lógica produtiva de aumento da produção, não de variedade. Então aí a gente tem o Fordismo explicado também, Taylorismo e Fordismo já colocados para vocês. Nós vamos para o Toyotismo agora. Falando do Toyotismo, então, a gente vai especificar esse sistema produtivo que vai diferir em alguns aspectos do Fordismo e do Taylorismo, em alguns não, em muitos aspectos. Bom, para começar, vamos falar do contexto. O Toyotismo ele surge já no início do século XX, a ideia do dono da fábrica da Toyota, né? O nome é sugestivo, assim como o Fordismo, ele surge de uma companhia específica. Só que ele só vai ganhar força na década de 70 a nível global. No Japão, ele é implementado desde o início do século XX, mas globalmente ele vai ganhar força na década de 70, quando o capitalismo passa por um período de renovação, de reformulação de suas ideias. Bom, vamos destrinchar um pouco o toyotismo. Qual era a questão? O toyotismo ele surge de um contexto específico japonês. O dono da fábrica Toyota foi visitar as fábricas norte-americanas para acompanhar o modelo fordista e percebeu que o Japão não tinha condição espacial e geográfica para abrigar fábricas daquele tamanho, porque a gente está falando de uma produção gigantesca, estoques gigantescos, com pátios enormes, com locais para guardar o estoque enormes, e o Japão simplesmente não tinha esse espaço físico. Então não era possível adotar um sistema que produzisse tanto a ponto de exigir um espaço de estoque gigantesco. Outra questão também que ajudou o toyotismo a se desenvolver no Japão é que no pós-guerra a sociedade japonesa não vive um período áureo igual à norte-americana. Então a demanda por produtos não era tão forte igual era nos Estados Unidos, o grande mercado consumidor. Então o Japão se adequa a essas questões e o toyotismo vai responder elas muito bem. Porque o toyotismo, ao invés de pensar no aumento infinito da produção, se desse, né? Sempre aumentar, sempre aumentar, sempre aumentar, para depois dar vazão no que foi produzido, o toyotismo inverte a lógica. Para o toyotismo, se parte da demanda do que o mercado pede, do que será consumido, do desejo de consumo, para então produzir. É o contrário do Fordismo e do Taylorismo. Então, não precisava produzir para deixar em estoque. Você partia da demanda, se existe essa demanda, eu produzindo, eu vou dar vazão no que eu produzir, não vou precisar estocar nada. Claro, alguma coisa precisa estocar, né? Mas não em grandes quantidades. Então, é dentro dessa ideia toyotista que surge a expressão que marca o toyotismo, é just in time. Quer dizer, em cima da hora. Como é que funcionava essa ideia do just in time no toyotismo? A produção ela tem que estar em sintonia com a entrada de matéria-prima e a venda do produto. Então, em cima da hora, tem que ter tudo muito rápido, tudo muito calculado. Então, eu percebo uma demanda no mercado, eu tenho que ter um contato e uma ligação muito forte com o meu fornecedor de matéria-prima para que ele forneça a matéria-prima necessária e eu produza rapidamente a quantidade necessária para atender o mercado. Também está explicado aí porque o toyotismo ganha força mais no final do século XX, porque um sistema desse, just in time, em cima da hora, tudo muito rápido, muito dinâmico, ele só pôde se desenvolver a nível global quando houve um aumento da tecnologia de comunicação e de transporte. Então, a década de 70, o toyotismo encontra as condições tecnológicas ideais para o seu desenvolvimento. Então, a partir do que eu detectei da demanda, eu penso uma quantidade de produtos que eu preciso produzir. Certo? Eu detectei que eu preciso produzir 15 mil carros para atender essa demanda mensal. Então, eu entro em contato com os meus fornecedores, por isso a importância da tecnologia de comunicação, e peço essa matéria-prima para produzir os 15 mil carros. Espero que ela esteja em tal dia, em tal horário certinho lá, os meus funcionários vão ter tanto tempo para produzir isso,
e eu já vou colocar no mercado para vender. Por isso que é just in time, é tudo muito rápido, matéria-prima para produção pré-determinada, para depois vender rapidamente os produtos, certo? Então, isso também foi muito importante, porque para o toyotismo é mais fácil você se manter atualizado. Para o fordismo, quando você tem muito estoque, às vezes surge a ideia de um novo carro, o desejo de um novo carro, de um novo consumo, que você não vai conseguir produzir até dar vazão nesse seu estoque todo. Como o toyotismo age em cima da demanda, surgiu uma nova necessidade de demanda, um novo desejo de consumo, o toyotismo já pode atender automaticamente esse desejo. A produção sempre é atualizada, ela é muito dinâmica, muito rápida e vai incorporando tecnologia. Surgiu uma nova tecnologia para pôr no carro, já põe e já manda para vender já. Você não precisa vender aqueles que estão no estoque antes de lançar uma nova tecnologia. É tudo mais planejado e mais dinâmico, digamos assim. Então esse traço, o just in time do toyotismo é isso. É essa sintonia entre a entrega da matéria-prima, a produção pré-determinada, quanto que eu quero produzir, e a venda rápida, a vazão rápida desses produtos para o mercado. Então eu detecto uma demanda e faço essa operação just in time. É claro que isso tem impacto na relação de trabalho no capitalismo. Você não necessita daquele exército de trabalhadores nas fábricas mais, como o fordismo exigia. Então você tem uma redução de número de trabalhadores nas fábricas e não trabalhadores tão especializados como no fordismo mais. Você tem trabalhadores mais dinâmicos, trabalhadores que necessitam de um conhecimento técnico, de um conhecimento de trabalho maior, uma mão de obra mais qualificada dentro das fábricas e mais dinâmica para atender as diversas demandas que vão surgir na fábrica. Então eu reduzo o número de empregados e vão ser empregados mais capacitados para lidar com máquinas, com tecnologia, com uma série de elementos que surgem dentro da fábrica. Com isso, há um deslocamento nessa década de 70 adiante de um exército de trabalhadores que saem do setor secundário, que é a indústria, e vão para o setor terciário, que é o comércio. Por quê? Agora você vai ter mais pessoas empenhadas na distribuição, na venda das mercadorias do que propriamente dito nas mercadorias. As fábricas estão extremamente automatizadas e essa produção just in time já não necessita dessa quantidade enorme de trabalhadores. Bom, esses são os princípios básicos do toyotismo. Falamos do fordismo e do taylorismo também. Espero que vocês tenham entendido bem o conteúdo, a parte teórica. Façam as tarefas mínimas e complementares. Disponibilizarei atividades para vocês também no plural. Assim que estiver lá, eu aviso vocês no grupo. Vamos estudar, vamos levar a sério. Fiquem em casa aí. Um abraço para vocês. Qualquer dúvida, podem me procurar. Até mais, gente.